Olá, sou o Silon, aluno da professora Aline, da disciplina Esporte Adaptado e Paralímpico, da Faculdade de Educação Física da URGS. Venho apresentar então um artigo, O Movimento Militar Paralímpico no Brasil. Os autores Francisco, Lucas e Vinícius, da Universidade Estadual de Roraima, publicaram este artigo na revista da Associação Brasileira de Atividade Motor Adaptada, na cidade de Marília, 2023. Temos aqui os caminhos, né, para localizar. Aqui o símbolo do Programa Militar Paralímpico. Antes do artigo, né, informações sobre o programa podem ser conseguidas no Comitê Paralímpico Brasileiro. Né? Nós vamos ver ao longo da apresentação que se tornou um grande parceiro do Programa Militar Paralímpico. Também aqui nós temos o endereço de contato, telefone, e aqui uma representação, né, dos atletas, enfim, envolvidos no programa. O problema de pesquisa do artigo busca verificar como o movimento militar paralímpico tem se desenvolvido no Brasil e quais são seus impactos na vida dos militares e agentes de segurança pública com deficiência. Na evolução, que nós vamos ver durante as suas fases de evolução, foram incluídos, além das Forças Armadas, dos militares das Forças Armadas, militares estaduais, das Forças Auxiliares, no caso, as polícias militares, e também agentes gerais de segurança pública. O objetivo do trabalho foi trazer à luz o movimento militar paralímpico no Brasil, destacando sua importância para a promoção da saúde, qualidade de vida e inclusão social de militares e agentes de segurança pública com deficiência. A metodologia utilizada foi a exploratória e descritiva, com base numa coleta de dados em notícias, relatórios, documentos e informações de sites institucionais e governamentais. O período de análise da pesquisa foi de 2011 a 2023, e como procedimentos técnicos, realizar a revisão de periódicos, revistas, livros, sites institucionais do Comitê Paralímpico Brasileiro, do Ministério da Defesa e da Força Aérea Brasileira. Eles destacam, né, que a importância do esporte adaptado, de maneira geral, ajuda na reabilitação física, psicológica e social para todas as pessoas com deficiência. No caso dos militares, que têm, né, uma série de situações peculiares próprias da profissão, traz uma capacidade de testar seus limites, prevenir doenças secundárias, ganhar independência e autoconfiança para ampliar a sua sociabilidade. Nesse contexto militar, então, resgata a autoestima e promove a inclusão social de militares e agentes da segurança pública com deficiência. Na sua introdução, eles destacam esse papel, né, na reabilitação física, psicológica e social das pessoas com algum tipo de deficiência, e também destacam a sua evolução no contexto geral após o término da Segunda Guerra Mundial, onde muitos soldados foram mutilados ou vieram para seus países, suas residências, com distúrbios motores, visuais e auditivos, frutos da intensa e dramática guerra, né, que viveram no período de 39 a 45. Então, os governos procuraram minimizar essas adversidades causadas pela guerra e atender os seus militares que retornavam ao país. E neste cenário se destaca como pioneiro, né, o médico neurologista Ludwig Guttmann, que em Aylesbury, na Inglaterra, junto com seus colegas, né, no Hospital Stoke Mandeville, obteve inúmeros sucessos com a reabilitação de ex-combatentes através de jogos desportivos em cadeiras de rodas. Então se dá o início do movimento paralímpico no mundo, como vimos na disciplina bem explicada pela professora. Ele é um ícone, né? Inclusive recebe inúmeras homenagens. Já no Brasil, o Programa Militar Paralímpico ele tem início mais tardiamente, né? No ano de 2011, quando o Ministério da Defesa buscando resgatar a autoestima dos militares das Forças Armadas e Auxiliares que adquiriram deficiência em decorrência de acidentes de trabalho, promove então estudos, projetos para implementação de ações, né, no sentido de envolver essas pessoas com deficiência. Né? E, no caso, os pesquisadores identificaram 3 fases de desenvolvimento do movimento militar paralímpico no Brasil. Então, vamos começar com a primeira, que foi de 2011 a 2017, a fase de planejamento. Então, vários projetos foram desenvolvidos pelo Ministério da Defesa, sendo que o principal foi o lançamento do projeto para valorização pessoal e integração social, o PVPIS, em 30 de abril de 2015. Ele propunha, né, atividades esportivas regulares 2 vezes por semana para militares com deficiência.
Esse foi o início, então, do processo, né, que culminou com atividades principais, né, numa fase de implementação já entre 2018 e 2020, antes da pandemia. A pandemia fez uma barreira no andamento, mas nada que impedisse a sua evolução, como vamos ver a seguir. Mas, ao longo, né, dessa trajetória, já incluindo aí os anos seguintes, nós tivemos 7 campings militares paralímpicos de 2018 a 2023. Esses campings, né, com aumento de 32 para 65 participantes, duração de uma semana e com rotinas militares. O custeio foi todo pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Foram realizados 3 festivais militares paralímpicos, organizados pela Marinha em 2019, com participação de civis, né, também com deficiência, e duração de um dia para a difusão dessa cultura, né, da promoção de esportes para pessoas, para militares com deficiência. A fase de implementação, então, incentivou principalmente essas modalidades: atletismo, para badminton, canoagem, halterofilismo, natação, remo, para taekwondo, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas, tiro com arco e tiro esportivo. No artigo são apresentadas 3 tabelas principais, dando conta das edições dos campings, dos festivais, né, os campings organizados pelo Exército, os festivais organizados pela Marinha, né, e nós tivemos, culminou, né, uma semana de desenvolvimento militar paralímpico, né, realizado no Rio de Janeiro em 2020 para atletas com possibilidade de alto rendimento, né, selecionados por seus treinadores nos eventos anteriores, e que foi um marco, né, para a melhoria e a projeção de militares também com deficiência, né, para atuarem na evolução do processo. Aí na próxima fase, a fase de consolidação, que se dá a partir da pandemia em diante, né? Então vem a retomada após a pandemia. Aí nós temos novos eventos, iniciativas, nós teremos aí, tivemos, né, realizados 2 workshops militar paralímpico 2021 e 2022, Paralimpíadas Militares com a sua primeira edição em 2022 e foi uma conectada, né, com outras ações do Comitê Paralímpico Brasileiro, né, que havia uma Paralimpíada para jovens, enfim, ela foi conectada e teve bastante procura, né, e ao longo de 2023 tivemos mais 4 etapas regionais dessa Paralimpíada militar, né, com bastante participação, e é mostrado isso em uma tabela, né, no artigo. Então, esse crescimento do movimento, com eventos regulares e expansão das atividades, ela acaba sendo muito importante para a evolução do programa militar paralímpico, conforme os autores atestam, né? Também pela sua organização e eficácia, né? Que é uma marca também das instituições militares. Então, o objetivo das Paralimpíadas Militares é estimular a prática esportiva entre os militares e agentes de segurança pública com deficiência, e dessa forma identificar e desenvolver talentos, especialmente nas modalidades de tiro com arco e tiro esportivo. Então, nós temos aí uma evolução, né, nesse processo, e as conclusões, né, do artigo dão conta de um crescimento e desenvolvimento significativo do movimento militar paralímpico no Brasil, né, que segue crescendo com eventos periódicos e variados. Eles destacam o impacto positivo, pois melhora a saúde, a qualidade de vida e inclui socialmente esses militares e agentes de segurança pública com deficiência, que por vezes, em função da sua peculiar atividade, não conseguem se reinserir no mercado de trabalho e, pelo viés do esporte, conseguem fazer uma integração e resgatar um sentido para as suas atividades. E a importância também da parceria do Comitê Paralímpico Brasileiro, que impulsionou o programa militar paralímpico, né, angariando muito mais adeptos e conectando ele com os eventos organizados pelo próprio Comitê Paralímpico Brasileiro, por vezes inclusive sediando, né, edições e ações. De nossa análise, né, embora o artigo não apresente, identificamos algumas limitações, como falta de dados quantitativos detalhados, a necessidade de mais estudos longitudinais. E como sugestões aí de nossa parte, não são sugestões destacadas no artigo, pensa-se, né, que seria importante ampliar a pesquisa para incluir mais dados quantitativos, realizar estudos de caso detalhados, promover eventos científicos sobre o tema e buscar iniciativas para aumentar a participação e inclusão.
Como um exemplo, né, embora essa história do policial militar André Rocha, né, de São Paulo, ele não seja via programa militar paralímpico, mostra a importância que teve na vida dele. Era um policial que em 2005 teve uma lesão de coluna, né, e ficou paraplégico enquanto atendendo uma ocorrência policial, e teve um real significado para sua vida, né, no lançamento de disco, e com isso ele conseguiu ser campeão mundial, né, por incentivo dos programas paralímpicos na sua cidade, lá na região de São Paulo, né, e ele conseguiu também a medalha de bronze, que a foto mostra aqui, a medalha de bronze nas últimas Paralimpíadas em Paris. Então, é um grande representante, mostrando a importância do fomento, né, essa modalidade, a esse programa, para que tenhamos mais militares representando o Brasil com alto desempenho e também com o grande propósito que o artigo mostra, que é essa integração social, melhoria da qualidade de vida, né, e melhoria também na sua condição geral de saúde. Então, encerro aqui a apresentação do trabalho com essa imagem bacana, né? É importante destacar que o programa militar, né, também apoia atletas, há um programa militar que também apoia os atletas, né, não apenas militares, né, mas há todo um apoio também das Forças Armadas que possuem estruturas, geralmente em seus quartéis, em seus locais, né, para a prática esportiva. Então, registro aqui o trabalho. Muito obrigado.